E vamos mudar agora de assunto, vamos falar de saúde. A gente vai falar de cirurgia de catarata, que está entre as 10 cirurgias mais procuradas no país por pacientes que estão na fila do SUS, segundo dados do Ministério da Saúde. Um procedimento considerado eletivo, com data marcada, sem urgência, mas viver nessa condição sem enxergar direito é muito difícil para o paciente e a cirurgia é a única forma da pessoa com a doença voltar a enxergar. A gente vai conversar a partir de agora com o oftalmologista Ricardo Stiga, a gente convidou para ele esclarecer um pouco mais sobre essa lesão ocular. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Jandra, bom dia ao Notícias de Picos e a toda a população que nos assiste. Doutor, vamos começar falando sobre a catarata. Se trata de uma lesão ocular, não é isso? Isso. A catarata, na realidade, é uma doença de uma determinada parte do olho chamada cristalino. Esse cristalino, ele vai opacificando devido a alguns fatores, tá? E aí, quando isso acontece, o paciente passa a ter o que a gente chama de catarata. Assim, acontece, né? A maior incidência vai muito a questão da idade, né? São pessoas idosas, mas há registro também em crianças que nascem com esse problema, doutor? Como é isso? Perfeito. O principal fator de risco da catarata, o desenvolvimento da mesma, é a idade. Então, pacientes mais idosos, principalmente acima dos 55 anos, eles já têm algum grau de nucleosclerose dessa catarata, de opacificação. Mas isso não quer dizer que é o principal fator. A catarata tem várias etiologias e vários fatores de risco, tá? Às vezes até o uso, a utilização de medicamento já pode levar a catarata. Vai desgastando, né? Isso. Na realidade, é uma estrutura transparente, o cristalino é uma lente, o olho é um sistema óptico, em que o principal, vamos dizer, componente óptico é o cristalino e a córnea. O cristalino vai, com o tempo, com esse principal fator de risco, com a idade, ele vai envelhecendo e vai se desgastando e vai opacificando, tá? Ele tanto vai, com o tempo, perdendo a sua função de acomodação, de focalidade, como também a transparência do olho, que aí é quando o paciente tem a catarata. Infelizmente, isso não é o único fator de risco, ou seja, não é só pessoas mais velhas que têm a catarata. Você pode ter pacientes, que é o que a gente chama de catarata congênita, já nascem bebês com catarata, que é o que a gente chama de catarata congênita. Outro grupo de possíveis de terem catarata é que usam medicações de formas não acompanhadas pelo médico e o paciente passa a desenvolver catarata. Outra é a forma traumática, a pessoa leva uma pancada no olho, um trauma contuso pode gerar catarata. Outro fator de risco, um choque elétrico. Então, são vários os fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento da catarata. Lógico que o principal fator de risco é a idade. Em relação à idade, é um problema que vem acontecendo gradativamente, né? As pessoas começam a ter a visão assim embaçada, como se o óculos estivesse manchado, e aí depois vai se agravando, não é isso, doutor? Perfeito. Com a idade, não é o aparecimento da catarata, ela não se dá de forma aguda, ela vai se dando de forma gradativa e o paciente, muitas vezes, ele vem notando uma perda da focalidade, uma perda das cores mais vivas, uma perda da nitidez da visão, mas que isso vai se desenvolvendo de forma gradual. E geralmente acontece em um olho e depois para o outro? Não, em geral ocorre nos dois olhos, mas isso não quer dizer que há uma bilateralidade, tá? Mas o acompanhamento ocorre em geral nos dois olhos. No caso, para a pessoa voltar a enxergar, a única medida é o procedimento cirúrgico. Isso. Não há outra medida terapêutica para a catarata que não seja a cirurgia. Não existe colírio, não existe óculos, não existe remédio. O procedimento de cura e tratamento da catarata é a cirurgia. Bora falar sobre essa cirurgia, como é que ela acontece, doutor? Perfeito. A cirurgia da catarata hoje em dia é uma das cirurgias que mais se desenvolveu. Antigamente, você para fazer uma cirurgia de catarata, você fazia um corte de 9 milímetros. Hoje em dia, a gente faz uma incisão de 1,7, 2 milímetros, ou seja, são incisões microscópicas mesmo. Então, que não há necessidade de ponto, em que a convalescência do paciente, a cicatrização é muito mais rápida. A gente faz através de
de ondas que a gente chama de facoemulsificador, em que a catarata, a recuperação e a gratificação do paciente é muito rápida. Então, você retira o cristalino opacificado, que é a catarata, e implanta uma nova lente no olho do paciente. E aí, a partir daquela lente, com a transparência reestabelecida, ele volta a enxergar de forma boa. E essa indicação, doutor, para esse paciente, ele apresentou o problema, ele tem que fazer de imediato ou esperar mais um pouco? Existe um tempo certo para fazer esse procedimento? Boa pergunta. Então, vai depender vamos dizer, do grau de exigência do paciente. Muitas vezes o paciente exige uma visão muito perfeita. Então, aquele cristalino começou a opacificar, já está na hora de retirar. Não existe, assim, uma coisa de imediato para fazer, de urgência, de forma nenhuma. Você se programa e você faz a sua cirurgia de forma totalmente eletiva. E é uma cirurgia relativamente rápida, é uma cirurgia que dura hoje em dia em torno de 10, 15, 20 minutos. O paciente vai para casa no mesmo dia, a recuperação é muito rápida, já volta às suas atividades praticamente com 5, 10 dias, ele já volta às suas atividades de rotina normais. O senhor falou dessa lente, né? Dessa lente que é colocada para substituir esse cristalino. Essa lente, ela tem validade? Como é? Excelente pergunta. Hoje em dia, a qualidade, o tipo de material e a tecnologia implantada na lente intraocular, que a gente chama, avançou demais. Então, hoje em dia, a gente tem lentes que a gente chama de trifocal, que praticamente você implanta, o paciente se livra do óculos, tá? São lentes com a tecnologia e valores maiores, ok? Mas tem lentes também que lhe permitem enxergar muito bem, tá certo? E que você vai precisar de um óculos para longe ou um óculos para perto. Então, de acordo com a tecnologia em que você implanta, tá certo? Através dessa lente, você vai ter um grau de satisfação melhor ou pior, mas assim, a cura é reestabelecida. Só voltando ao assunto a respeito do pós-operatório, né? Assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, tem algumas recomendações, né? Isso, doutor, apesar de ser um procedimento, digamos assim, rápido. Isso, as recomendações são muito simples. Principal é higiene, tá certo? O uso da medicação pós-operatória, tá joia? Naqueles primeiros 4, 5 dias, evitar esforço físico, baixar a cabeça, pegar peso, evitar qualquer tipo de trauma ou de compressão ocular, coceira, alguma coisa assim do tipo, sem nenhum problema. O paciente se recupera em 4, 5 dias, ele já está apto a fazer as demais atividades. Só para finalizar, existe alguma maneira de prevenção ou não, doutor? Prevenção. Hoje, como nós estamos numa região equatorial, a incidência de raios luminosos muito grande, então não é uma proteção aguda, é uma proteção que você tem que ter, tá certo? De uma forma, desde o início, a utilização de óculos de esporte, que é um dos fatores também que ajuda de forma crônica ao desenvolvimento da catarata, que é a incidência. Retarda, né? Ajuda retarda, né? Exatamente. No caso, então, as pessoas, além de ter o cuidado com a pele, tem que ter cuidado com os olhos Perfeito. também. Funciona como um protetor solar, um filtro solar. Ou seja, você usa o óculos de esporte, que seja um filtro bom, que tenha o UVA e o UVB, e vai lhe proteger não de uma forma aqui, mas lá, quando você tiver seus 60, 70 anos, ele vai retardar o aparecimento dessa catarata. Ok, doutor, a gente agradece muito pelos esclarecimentos aqui no Notícias de Picos. A gente conversou com o doutor oftalmologista Ricardo Urtiga. Obrigado, Leandra, e parabéns. Obrigada.